a gente vai abrir para quem quiser fazer perguntas. Tá? Eu já vou deixar. Porque a gente está combinando, vamos combinar o seguinte. Todos os professores, todos já apresentaram suas palestras, e se alguém ouvinte quiser fazer alguma pergunta, pode, não tem nenhum problema, pode fazer em português e eu vou lá interpretar. Tudo bem? E aí a gente faz a tradução para a versão voz. Tudo bem? Pode ficar à vontade. Então eu acho que a gente já pode começar a fazer as perguntas, mas antes, eu só queria comentar que eu estou muito feliz de hoje, dos nossos 3 palestrantes, que são palestras muito importantes, são 3 palestras que foram muito importantes, contando em uma conversa, um debate introdutório, um pouquinho sobre o profissional tradutor e intérprete e essa formação, sobre como que a gente sente esse profissional, quem é esse profissional. Parece que agora a gente deve ter algumas dúvidas e algumas coisas que nos incomodaram. Então, vocês têm a oportunidade de aproveitar os palestrantes aqui para poder perguntarem, que tem um conhecimento muito profundo sobre o tema. Então, vamos lá. Pode começar? Cris, só tem um aviso antes do pessoal ir embora. Desculpa, esqueci de comunicar. Tem alguma pessoa que... Tem alguém que não fez a inscrição? Que entrou sem fazer a inscrição? Se depois vocês puderem, pelo menos até o final, passarem lá para fazer a inscrição, é muito importante para poder receber o certificado. Certo? Para não prejudicar o andamento do evento, é muito importante. Isso pode ser depois, não tem problema não, mas é só um aviso, não esquece de fazer a inscrição. Quer perguntar? Ela vai fazer uma pergunta agora, para ficar andando aqui. Vou pôr ela sentadinha. Vamos lá. Pode vir, Cris. Gostei muito da palestra, eu acho que muito que a gente conseguiu observar é muito importante sobre a questão prática, é muito importante a prática, a teoria, a gente não confundir essas coisas. Adorei a explanação aqui, foi muito legal, parabéns por todos. E eu queria fazer pelo menos 2 perguntas, uma para o professor Guilherme e para a Vanessa. Acho que a primeira para o Guilherme, esse é o seu nome, Guilherme. Sobre a sua experiência, eu queria saber você, Guilherme, sobre a sua experiência, eu tenho um pouco de curiosidade sobre isso. Parece que a gente encontra muitas barreiras quando a gente vai discutir sobre a comunidade surda, sobre intérprete. Parece que é um assunto da qual eu acho que você tem bastante interesse, que você relatou de uma forma muito interessante. Parece que, assim, língua de sinais, eu tenho vários aspectos. Você dá diversas disciplinas, por exemplo, você dá a disciplina de literatura, de gêneros textuais, e aí você falou que você pode dar disciplinas teóricas. Eu acho isso um máximo, e fiquei aqui pensando comigo. Nossa, será que os alunos que não sabem nada de língua de sinais, como é que eles vão acompanhar você dando aula em língua de sinais? Você traz um intérprete para a sua aula teórica? E a segunda pergunta, para a Vanessa, se essa língua de sinais... eu concordo que, assim, ler não vai dar muito certo para os alunos. É muito importante a gente usar material em vídeo para os nossos alunos. Mas e aí, como que vai ser esse contato desse surdo nos outros lugares? Será que vai ser só língua de sinais? Como que vai ser a língua escrita? Você falou sobre os gêneros textuais, aí você deu um exemplo do feedback que você deu. No outro lá sobre a ASL, sobre os vídeos que visualmente os alunos conseguem compreender na leitura global. Mas o que esses alunos conseguiram entender? E aí você observa que sim, eles até conseguiram. Mas como você faz isso com alunos que não sabem língua de sinais, ou que são língua de sinais muito básico? Como é isso? E depois uma outra pergunta para a Vanessa. Você explicou um pouco sobre a importância, lá no curso de bacharelado, esse é o sinal. Esse é o sinal do curso de bacharelado, esses alunos que não sabiam nada de língua de sinais, e eles seriam intérpretes, portanto... era muito importante o professor surdo dentro do curso de bacharelado, da educação
de lá. Eu não entendi. Só para a gente entender um pouquinho melhor, você poderia explanar isso? Na UFSCar, ele é um curso que o objetivo é para os alunos surdos na escola. Eu não entendi muito bem. A UFSCar vai dar aula, você deu um exemplo, de teatro lá, e isso tem a ver com a educação básica. É para alunos da escola de educação básica? Como que vai ser isso? São crianças que eles vão dar aula, são alunos mais... Eles vão produzir vídeos, eles vão produzir materiais, vão gravar CDs, e aí vão lá e aí apresenta esse material para os alunos. Só para explanar isso um pouquinho melhor. Eu gostei muito da pergunta, né, sobre as nossas aulas lá, nossas aulas teóricas lá da UFSCar, e lá sim a gente tem um tradutor e intérprete de Libras. Lá a gente prepara o material, o tradutor tem acesso, ele leva o material para casa, ele pode estudar, ele vai organizar as terminologias que ele vai utilizar em português, sem nenhuma dificuldade. A gente combina, inclusive, alguns sinais, eu lembro ele de alguns sinais que a gente já tem, e aí eu dou minha aula. E aí, dependendo da disciplina, vou dar um exemplo. Eu dou Libras 1, 2, 3... lembra que eu falei que eu dou... Dependendo, ao UFSCar a gente já tem muito bem organizado a nossa grade. Libras 1, 2, 3, e aí depois tem a 4, 5. E a partir Libras 4 e 5, os alunos já não precisam mais de tradutor, eles já estão mais acostumados. Nas disciplinas Libras 1, 2 e 3, até a 4 a gente ainda utiliza tradutores, dependendo das turmas. Então, por exemplo, eu tenho uma turma que eu começo a sentir que não, essa turma já consegue sem tradutor, então eles já dão conta. Então eu já dispenso o tradutor e o tradutor vai desenvolver outro tipo de atividade, eu dou aula em língua de sinais direto. Então isso vai depender muito da turma, do aprendizado dessa... As turmas são muito diferentes umas das outras, e eu vou variar a minha estratégia de utilizar intérprete ou não. Mas a primeira vez que eu dou uma aula teórica, toda em língua de sinais, não dá, e aí eu preciso do auxílio do intérprete nesse momento, e a gente faz esse trabalho em conjunto para conseguir traduzir. Depois de um tempo eu percebo que dá, os alunos, por exemplo, já se acostumaram com a minha língua de sinais, eu já consigo dispensar o intérprete para ele desenvolver outro tipo de atividade. E aí vai variar de turma para turma. Agora, para as atividades textuais em língua de sinais, isso é mais no final mesmo do curso, onde eles já têm uma língua de sinais que já dê conta. Para as atividades, por exemplo, os gêneros textuais, os alunos já estão no Libras 5, 6, por exemplo, já estão quase finalizando o curso, então eles já têm essa habilidade linguística, não vai precisar de tradutor e intérprete nesse ponto. Mas algumas coisas sim, eles precisam de intérprete no começo das disciplinas, Libras, na disciplina 1 e 2, talvez eles precisem muito mais. E é engraçado porque eles conseguem perceber o meu jeito e eles vão compreendendo a língua de sinais através disso, com uma intérprete fazendo a tradução. Sim, é um curso de 4 anos. É um curso com duração de 4 anos. E aí você, depois no segundo, no terceiro e no quarto ano, já é diferente. E a gente eles já passaram por... No Libras 1, 2 e 3 não dá. No 4, 5 já dá, Libras 4 e 5 já dá. Nos primeiros 2 anos a gente já observa, dos anos iniciais já observa que não dá. Mas depois do terceiro e do quarto ano, sim. E aí você fez uma outra pergunta sobre o feedback. Desculpa, eu esqueci a sua última. A primeira eu respondi, a segunda... Não, era isso mesmo. Perfeito. Desculpa. Obrigado. Foi uma boa pergunta. Primeiro eu queria explicar que a gente tem 3 disciplinas de educação para crianças, com foco em tradução no ambiente educacional. A gente discutiu que não é bom se ter intérprete nessa escolaridade. A gente não quer intérprete nessa escolaridade. Mas o que acontece a gente conhece que professor bilíngue é o recomendado, mas é necessário a gente discutir essa política no Brasil. Por quê? Embora a gente não queira, a gente sabe que situações como essa no Brasil inteiro ocorrem com muita frequência, colocar intérprete para criança. Isso ocorre. E aí a gente vai pôr um intérprete, ele vai interpretar como se fosse para pessoas adultas. Embora a gente tenha discutido isso com os alunos,
a gente pensa em algumas estratégias que vão se adequar à realidade brasileira e à realidade dessa atuação. Então, a gente sempre faz uma parceria lá em São Carlos, a gente tem uma parceria com uma escola bilíngue da prefeitura, onde os professores, onde é uma atividade de extensão, onde os professores e os alunos podem ter esse ambiente de troca, e a prefeitura tem uma sala bilíngue com 2 professores, de primeiro a quinto ano, todos fluentes em língua de sinais, com alunos surdos. E essas trocas, a gente faz uma parceria com os nossos alunos da graduação. Por exemplo, no semestre passado a gente teve uma parceria. E a gente tem contato com esses alunos. Esses alunos da graduação têm contato com os alunos surdos. E aí a gente pode fazer essa troca, eles podem compreender esse ambiente bilíngue. Os alunos, por exemplo, produzem materiais que os professores vão utilizar em sala de aula. E essa troca é bilíngue. Mas os nossos alunos da UFSCar não necessariamente vão lá para dar aula alguma coisa do tipo. Eles vão lá para conhecer, e é um ambiente de estágio. É um ambiente de estágio. Mais perguntas? Eu queria perguntar para os 3. Eu também dou aula, eu já conheci um pouco a Cabanha, e eu achei muito legal o que eu estava percebendo sobre vocês. A importância de colocar um surdo, né, dentro desse ambiente de formação, para ele dar aula de língua de sinais. E aí ele vai desenvolver vários tipos de sinais, eles vão aprendendo. E eu queria entender sobre como é que é essa aula. Agora eu tenho percebido que tem outras questões que envolvem esse aprendizado. Tem toda uma questão cognitiva e também a opinião. Nos cursos de formação tem várias formações. Eu queria saber, na opinião de vocês, se precisa modificar também, para quem tem deficiência, esse perfil visual, essa língua de sinais mais visual, ou uma adaptação, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem professores interlocutores que já têm uma prática, que já têm uma formação, uma licenciatura, e aí depois